Eu gostaria de começar contando um pequeno testemunho. Faz, acho que mais de 17 anos que eu não venho diante da igreja para trazer uma palavra. Isso é restauração do Senhor na vida da gente. E calma lá, deixa eu respirar. E isso é precioso. Então, há mais de 17 anos, eu estou em Curitiba, mudei há 17 anos. E quando eu mudei para cá, eu já tinha mais de 20 anos de convertido, né? Sempre ajudando e tal, mas desde quando eu mudei para cá, isso não aconteceu mais. E esses dias atrás, há pouco tempo atrás, os irmãos aqui no ministério, eles têm dado a oportunidade de a gente fazer aquela parte do dízimo aqui, das ofertas, aquela parte, né? E foi interessante que a primeira vez que os irmãos do ministério falaram para mim: Zé, você faz lá para a gente, tal. Mas me deu um desespero, irmãos. Mas me deu um desespero tão grande, tão grande, tão grande. Eu vim no carro, eu vim apavorado, nervoso, porque muitos anos sem pegar um microfone, muitos anos sem tocar um violão, mais de 16 anos sem tocar, sempre toquei na igreja, sempre toquei com os irmãos, mas fazia muitos anos que eu estava sem falar. Aí eu vi o irmão passando necessidade, eu falei assim: vou ajudar o irmão, né? Deus tocou no meu coração, eu vou ajudar esse irmão, está passando necessidade. Aí, graças a Deus, hoje a gente é abençoado, né? Enfim, aí a primeira vez que eles falaram, que os irmãos falaram: você faz lá, você vai lá e ora pelas ofertas e tal. Aí eu vim, Senhor, eu vim no carro, eu vim desesperado, né? Com nervoso, apavorado. E eu lembro que estava a Maju e a Luciana comigo, e eu não falo nada para eles, né? Eu não tinha falado nada para eles, eu estava quietinho. E daí eu não aguentei, eu falei: pessoal, preciso dizer uma coisa para vocês, eu estou desesperado, porque eu vou fazer um negócio lá, estou muito nervoso. Assim eu falei, né? Mantendo a postura. Eu estou muito nervoso, porque eu vou fazer lá a abertura e tal, por isso eu estou muito... Aí a Maju, no banco de trás, ela disse: pai, fica tranquilo, pai, nós vamos orar por você. E você vai ficar bem. E no carro ela orou por mim, né? Fez uma oração totalmente espontânea, totalmente na hora, assim, até me surpreendeu muito. E eu fiquei aliviado. Aquilo passou, aquele nervosismo extremo, né? Então foi muito bom. Foi muito bom. Peguei um testemunho. Quero compartilhar isso, estou compartilhando isso para que você deixe o Senhor ativar a sua vida. Não importa quanto tempo você de repente não está mais ativo no ministério, ativo pelo Espírito de Deus, ou enfim, né? Eu tenho 52 anos e fazia mais de 16 anos, 15 anos que eu estava nessa situação. E o Senhor tem nos abençoado. Amém. Então não importa quantos anos você tem, deixa o Senhor te ativar. Amém. Deixa o Senhor ministrar. Seja o instrumento do amor de Deus. Amém? Amém. Vamos lá então. Glória a Deus. Diga comigo assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Fala agora, pensa em Deus. Não fala da boca para fora, pensa em Deus, pensa no Senhor, coloca seu coração diante de Deus. Fala: Senhor, fala comigo nessa noite. Fala comigo, pede para Ele, pede para o Espírito Santo. Não espera nada do irmão Zé. Não espera nada do irmão Zé. Você não vai receber nada do irmão Zé. Você vai receber do Senhor, do Espírito de Deus. Senhor, por gentileza, nos abençoe nessa noite. Senhor, seja conosco, fala conosco, nos ajuda. Nos ajuda nas nossas dificuldades, nas nossas necessidades. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Asaf, se você tiver aí, por favor, aquela versão que eu te falei, aí você vai colocando a Bíblia nas versões. Se você tem uma versão da Bíblia aí, você pode abrir em 1 Coríntios 15, no capítulo 15. Deixa aberto aí capítulo 15, que a gente vai ver bastante capítulo 15. Capítulo 15, verso 12. Do 12 ao 19 nós vamos ler agora. Eu não sei se eu leio na minha Bíblia aqui ou se eu leio lá.
que eu vou ler a minha aqui. Não, vou ler lá junto com vocês, melhor, né? Porque daí fica certo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam algum de vocês que não há ressurreição dos mortos? Pode ir passando, assim, bem rapidinho. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. Se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Acho que ainda é legal. Tá bom. Irmãos, Paulo está aqui tendo um problema na igreja de Corinto, porque tinha algumas pessoas que estavam dizendo que Cristo não ressuscitou, que a ressurreição não existe, a ressurreição não existia. Começou um burburinho, levantou-se algumas pessoas dizendo que a ressurreição não existia. Então Paulo, ele escreve para esses irmãos e ele trata desse assunto, e é uma coisa muito grave, porque você vê que ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. Você imagina isso, irmão? A gente permanecer, imagina os seus pecados mais encardidos. Imagina se Cristo não tivesse ressuscitado, se a fé da gente fosse em vão, né? Então é uma coisa muito grave. E ele fala ainda que os que dormiram, as pessoas que dormiram, as pessoas que já tinham morrido, se Cristo não ressuscitou, as pessoas que morreram em Cristo também estão perdidas, porque afinal de contas não ia ter ressurreição, compreende? Então Paulo, ele combate isso. Só que Paulo, ele pega então e ele aponta as provas históricas de que Jesus ressuscitou. Vamos ver lá as provas históricas. 1 Coríntios 15, do 3 ao 20. Eu acho que eu vou ler na minha aqui, vai dar uma diferencinha, mas ali vai estar, tá? Porque não é muito ficar de costa aqui. 1 Coríntios 15, do 3 ao 20, diz assim: primeiramente, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que ele foi visto por Pedro, e depois pelos 12 apóstolos. Depois foi visto de uma vez só por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vivem a maior parte deles. Alguns já morreram. Depois ele foi visto por Tiago, e depois ele foi visto de novo por todos os apóstolos. E por último, de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Veja que aqui Paulo, ele traz os fatos históricos, as provas históricas de que Jesus ressuscitou de fato. Ele diz que Jesus foi visto por Pedro, foi visto pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma única só vez. E ele fala, dos quais essas pessoas ainda estão, a maioria está viva. Quando Paulo escreveu aqui, fazia mais ou menos 20 anos que Jesus tinha morto e ressuscitado. Mais ou menos 20 anos. Então, a grande maioria daquelas 500 pessoas que tinham visto Jesus ressuscitado, elas ainda estavam por ali, ainda estavam vivas. Alguns tinham morrido, como ele fala, mas a grande maioria estava viva. Aí ele fala que foi visto depois por Tiago, depois foi visto por todos os apóstolos e por último por ele. Amém? Amém. Ok. Vamos agora para
1 João, aliás, desculpa lá, João 1. João 1. Você veja, haviam as pessoas dizendo que a ressurreição não existia. Paulo fala, pessoal, Jesus ressuscitou, foi visto por mais de 500 pessoas, por outras pessoas, e depois foi visto por mim, e eu mesmo vi Jesus, 20 anos depois que ele tinha ressuscitado. O livro de João diz assim, João capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Falaram? Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, você vê que Jesus, ele era o verbo, e ele estava com Deus no princípio, antes de todas as coisas existirem. A Bíblia diz que tudo foi feito por meio do verbo eterno de Deus, e sem ele nada do que existe foi feito. Jesus, ele é anterior ao Jesus terreno. Existe um Cristo eterno que já existia na eternidade da criação. Aleluia. O verbo estava com Deus, o verbo, ele era Deus. Amém? Amém. Tudo foi feito através do verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele. Ele já existia, ele criou todas as coisas junto com o Pai. Amém? Amém. A gente está indo devagarzinho para a gente casando o entendimento, ok? Amém. Tá bom? Então João, ele fala que Jesus, ele é pré-existente com Deus, ele é o verbo. Jesus é o verbo eterno, pré-existente com Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Colossenses 1, verso 15. A gente vai usar bastante a Bíblia aí, viu, irmão? Se você tiver afiado. Mas se você não tiver aí, os meninos colocam aqui no telão para você. Pode ficar bem tranquilo. Até se você quiser acompanhar só no telão, às vezes é mais rápido. Colossenses capítulo 1, verso 15. Diz assim, a partir do 15, do 15 ao 17, diz assim, ele é a imagem invisível, o primogênito de toda a criação. Pode ir até o 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Então existe um Cordeiro eterno, que existe na eternidade, antes dele se manifestar na terra. Existe um Verbo eterno. Existe um Cristo eterno, que ainda não é Jesus. Quando ele vem para a terra, aí ele vem na pessoa de Jesus. Amém? Amém. Ele é um verbo que está com Deus. Tudo foi feito por ele. Ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Glória a Deus. A humanidade. E assim, esse verbo, o que acontece? Deus, ele tem o desejo de ter um povo para si. E daí o que ele faz? Ele faz a humanidade. Deus cria o homem lá em Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26. Deu lá? Os meninos estão me ouvindo lá? Isso. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre tudo, sobre os peixes, sobre as terras, sobre tudo. Façamos, veja o verbo façamos. Existe mais de uma pessoa ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa
imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a humanidade, ela é criada intencionalmente à imagem e semelhança de Deus. Deus queria criar um povo para si. Então ele cria a humanidade à imagem e semelhança dele. Amém? Só que o que acontece? Deus cria Adão. Adão, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele carrega a imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado intuitivamente, propositalmente, para carregar a imagem e a semelhança de Deus, para andar nesse planeta Terra sendo a imagem e a semelhança de Deus, e onde ele fosse. Só que com a queda de Adão, com a entrada do pecado, essa imagem de Deus no homem, na humanidade, ela é perdida. Em Adão, a humanidade perde a imagem de Deus. Em Adão, a humanidade perde essa imagem de Deus. Essa imagem de Deus, ela fica desconfigurada. A gente fica torto. A gente fica... Já viu aqueles espelhos que são... que parece aquela imagem? A gente fica esquisito. A gente perde a imagem de Deus. Então, aquele plano inicial de Cristo, de Deus, do Pai, ter um povo para si, ele fica abalado. Então o que acontece? Deus coloca em movimento uma nova criação. Ele manda então o Verbo eterno, o Cristo existente na eternidade. Ele manda para vir para a terra. E ele coloca então em movimento uma nova criação. Aquela primeira criação que ele tinha criado para uma humanidade com a imagem de Deus é desconfigurada, é perdida. A humanidade perde essa característica da imagem do Senhor e da semelhança do Senhor. Então o Senhor resolve começar em Cristo uma nova criação. Em Cristo ele começa uma nova criação. Eu gostaria que você abrisse em Filipenses. Deixa eu pegar o versículo aqui. Tudo bem? Estão me acompanhando, irmãos? A coisa é meio lenta, mas vai, viu? Como eu falei para vocês, estou bem enferrujado. Filipenses 2, a partir do verso 6. Projeta lá para nós. Irmãos, como estava dizendo, a humanidade ela perde essa imagem de Deus, essa imagem que o Senhor fez intencionalmente, criou a humanidade com essa imagem, e por causa do pecado, dessa coisa, a questão tudo, passa a existir uma coisa que não existia. O que é? Quem sabe? A morte. A morte não existia. Passa a existir a morte. Então, a morte ela vem existir, e daí vem o reino da morte. A morte começa a reinar, e a morte vem botar um ponto final na história da humanidade. A morte ela põe um ponto final na história da humanidade. Então assim, os homens eles não iam mais carregar a imagem de Deus por esse planeta. Os homens, nem por um dia, nem por um mês, nem pela eternidade, pois agora eles morriam. Agora os homens começaram a morrer. A morte não existia. O pecado entrou, a gente perdeu aquela imagem, a gente perdeu a eternidade. O homem era um ser eterno. Existiu a morte, e a morte ela passa a reinar, e ela põe um ponto final na história da humanidade. Você vai até aqui, daqui você não passa.
Nada de ficar eternamente manifestando a glória de Deus. Nada de ficar eternamente andando nesse planeta, refletindo a glória de Deus, refletindo a imagem de Deus onde você vai. Nada disso. Você vai até aqui e aqui você morre. Então, a morte ela trouxe um ponto final na história do homem. Um limite. Então, com isso, o Senhor resolve pôr em movimento uma nova criação, enviando o Cristo eterno, o Senhor Jesus. Aleluia. Certo? Filipenses 2,6 diz o seguinte: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, não exigiu os seus direitos. O Senhor Jesus, ele sendo em forma de Deus, ele sendo Deus, Cristo eterno, Verbo eterno existente, ele não dizia, pô, eu sou Deus. Ele não exigiu os direitos dele ser Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, tudo bem, eu sou Deus, ok, mas eu vou. Ele virou servo. O Senhor Jesus, o Verbo eterno, falou assim, Pai, ok, eu te obedeço. Glória a Deus. Ele virou servo. Diz lá, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Não insistiu nos seus direitos. Não, eu sou Deus, como é que eu vou descer lá com esse pessoal? Continua lá, por gentileza. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Ele chegou para o pai e falou, pai, ok, é esse? O senhor quer começar uma nova criação? Ok, eu vou. Ele assumiu a forma de servo e se tornando semelhança de homem, né? Ou homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Aqui ele já está na terra. A si mesmo ele se humilhou e se tornou obediente a Deus aqui na terra até a morte, e obedeceu até a morte de cruz. Amém? Amém. Então o Senhor, com a vida de Jesus, ele coloca em movimento a nova criação. Existiu o primeiro Adão. O primeiro Adão pecou. O primeiro Adão perdeu a imagem de Deus. O Senhor Jesus, a Bíblia chama ele de o segundo Adão, ou em alguns trechos, o último Adão. Então ele vem sem pecado, carregando a imagem perfeita de Deus novamente nessa terra. Glória a Deus. Havia perdido, a humanidade existia, já havia, Adão tinha a imagem de Deus, mas ele perdeu. Ele morre, mas agora vem o Senhor Jesus, imagem perfeita de Deus, obediente, para começar de novo. É um segundo Adão. Amém? Aleluia. É um segundo Adão. Amém. Glória a Deus. O Senhor começa uma nova criação. Em Apocalipse 21:5 diz assim que ele diz assim: eis que faço novas todas as coisas, né? Então o Senhor começa de novo. Ele havia começado lá no Gênesis, formando um Adão. Façamos o homem à nossa imagem. A coisa se perdeu. Ele via o Senhor Jesus como o último Adão, como o segundo Adão, como a imagem de Deus novamente andando nessa terra, a imagem perfeita de Deus pisando no planeta Terra. Amém? Amém. Vamos ler João 14, 8 e 9. João 14, 8 e 9. João 14, 8 e 9. Replicou-lhe Filipe. Aqui Filipe está falando com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostra-nos o Pai? Filipe, eu sou a imagem perfeita do Pai. Aleluia. Aqui nessa terra. Como você
fala para mim te mostrar o Pai. Eu estou há tanto tempo com vocês, Felipe. Veja a grandeza desse versículo. Veja a grandeza que diz ali. Felipe, eu estou há tanto tempo com você. Você não tem me conhecido? Eu sou a imagem perfeita de Deus nesta terra, neste planeta, andando. Eu sou o segundo Adão. Você não está me conhecendo? Como é que você fala para mim, mostra do Pai? Jesus fala isso com uma tranquilidade e com uma naturalidade, parece no versículo. Compreende? Jesus, ele é a imagem perfeita do Pai. E aqui nesse versículo, ele está dizendo isso. Vamos ver Hebreus também, 1:31. É meio escola bíblica, mas vai, tá, irmãos? Vamos lá na Bíblia lá. Hebreus 1, do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pelo seu poder. O Senhor Jesus, ele é a expressão exata do Senhor Deus na terra. Veja que isso é uma coisa tremenda, porque aquela imagem, ela está resgatada, ela está inteira, ela está intacta no Senhor Jesus. Ele fala: Felipe, eu estou com você, estou tanto tempo com você e você não me reconhece? Cristo, ele é o portador da imagem perfeita de Deus e ele é o restaurador da imagem divina perdida na queda. Ele veio em primeiro lugar para revelar a verdadeira natureza e o caráter de Deus. E em segundo lugar, ele veio para redimir a nossa condição decaída. Então o Senhor Jesus, ele vem em primeiro lugar para manifestar a natureza de Deus, manifestar o caráter de Deus. E em segundo lugar, para redimir a nossa condição desfigurada. Ele vem e ele traz a verdadeira imagem. E então, ele redime a nossa condição decaída e desconfigurada. O propósito supremo de Deus da nossa salvação é a criação de um povo para ele. Aleluia. A gente tem aqui no Ocidente, a gente tem uma visão mais egoísta no Ocidente do que no Oriente e em outras regiões. É muito a minha salvação, isso aqui. Tem esse fator também da individualidade, mas Deus, ele pensa mais no coletivo. Ele quer um povo para ele. Entende? A salvação é individual, nós somos salvos um por um, conforme as nossas decisões, tal, mas Deus quer com isso, ele não está interessado no só, ele está interessado em formar um povo para ele, a imagem dele. Amém? O propósito de Deus é a recriação de um povo para Deus que, de forma pessoal e comunitária, seja portador da imagem e semelhança divina na sua vida cotidiana e especialmente nos seus relacionamentos pessoais. Então o Senhor, ele quer um povo que carregue, como Jesus carregou, essa imagem na terra, pelo planeta, pelos 4 cantos do planeta. Essa imagem de Deus, refletindo especialmente nos seus relacionamentos e na sua vida comunitária. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente então. 1 Coríntios 15, 45 ao 49. Primeiro Coríntios 15, desculpa, eu falei 5, né? 15, né? 45 ao 49. Diz assim:
Pois está escrito. Vou ler na minha aqui. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, o Senhor Jesus, foi feito espírito vivificante. Mas o primeiro não é espiritual. O primeiro é carnal, é natural. E depois vem o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, Adão. O segundo homem é do céu, o Senhor Jesus. Igual ao terreno, também são os terrenos. Igual ao celestial, assim também são os celestiais. Então, assim, irmãos, como nós... Volta esses versículos aí, irmãos. Volta para mim, Asaf, por gentileza. É o 45. Aí. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais são os celestiais. Assim como a gente nasceu em Adão, e nós trouxemos a imagem do terreno, assim também, quando nascemos em Cristo, nós trazemos a imagem do celestial. Quando nós nascemos nesse planeta natural, a gente traz a imagem desfigurada de Adão. Mas quando nós chegamos a Cristo, e quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo, nós temos então a imagem do segundo Adão. Nós temos uma nova imagem. Por quê? Porque nós somos nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Coloque esse versículo lá para a gente, por gentileza. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. A minha versão diz que tudo se fez novo. Nós tínhamos a imagem do homem terreno e carregamos ainda a imagem do homem terreno. Mas quando nós nos dobramos, quando nós nos tornamos nova criatura em Cristo, nós temos em nós gerado a imagem do segundo Adão. Nós somos gerados naturalmente pela imagem do primeiro Adão. Mas espiritualmente nós somos gerados agora com a imagem do segundo Adão, ou do último Adão, que é a versão que eu mais gosto, né? Porque segundo dá a impressão que vem terceiro, né? O último é mais interessante de se dizer. Então nós somos gerados em Cristo, né? Nós somos nova criatura. As coisas velhas já passaram, as coisas do antigo Adão, da nossa antiga imagem distorcida já passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 21. 1 Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos são vivificados. A morte, ela veio por um homem. A morte, ela veio por Adão, por causa da queda de Adão. A morte não existia, ela veio a existir. A ressurreição, ela veio também por um homem. Ela veio pelo Cordeiro Eterno de Deus, manifestado na terra, na pessoa do Senhor Jesus, o Cristo Eterno de Deus. Ele veio, ele tornou-se servo, ele tornou-se semelhança de homem, ele veio para este mundo, ele existia na eternidade. Então chega um momento da eternidade que ele vem para a terra, ele se torna homem.
E ele traz a ressurreição. A Bíblia diz que a morte veio por um homem, mas a ressurreição, ela veio também por um homem, pelo Senhor Jesus. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos são vivificados em Cristo. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é a única certeza que a gente tem nessa vida aqui? Morte. A única certeza. Existem até os planos, né? Você paga o plano, você tem tanta certeza que vai morrer, você já paga, né, os lutos aí da vida aí. Então, tem pessoas que já pagam o plano e tal. É a única certeza que a gente tem. Consegue compreender? Só que tem um negócio aí. Você é a nova criatura. Aleluia. Sabe o que significa isso? Que assim como você nasce nesse mundo, e desde quando você nasce, a única certeza que você tem que você vai morrer, quando você nasce nele, a única certeza que você tem é que você já é ressuscitado. Amém. Agora, nesse momento, você já é uma pessoa ressuscitada. Nesse momento, você já é uma pessoa nova. Amém. Compreende? Aleluia. Você nasceu imagem do outro Adão. Aleluia. Do segundo Adão. Aleluia. Do segundo Adão. Amém. Pois a morte veio por um homem, a ressurreição também veio por um homem. A ressurreição também não existia, mas ela veio. A morte não existia, mas ela o quê? Ela veio existir, veio a reinar e veio botar um fim na história da humanidade. Aqui não. Andar a imagem de Deus no planeta aqui, não. Em Jesus você nasce nova criatura, na imagem do segundo Adão. Aí o que acontece? Quando lá você nasceu e você já está condenado à morte, aqui você nasceu e você já está condenado à vida, irmão. Amém. A vida já te pertence, irmão. Glória a Deus. A ressurreição já te pertence, irmão. A ressurreição já é tua. Você sabe o que significa? Assim, você nasceu aqui no segundo Adão, embaixo do segundo Adão, em Jesus, você não vai morrer nunca mais. Irmão, você vai andar nesse planeta, onde quer que o Senhor queira que você ande, na Nova Jerusalém, onde quer que seja, o futuro pertence a Deus. Você vai andar manifestando a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e semelhança do segundo Adão, do último Adão, do Cristo eterno que existia na eternidade. E ele veio e ele se manifestou em Jesus. Amém. Ele se manifestou em Jesus para te gerar, Amém. para nos gerar, para gerar um povo de Deus, Amém. para gerar um povo exclusivo, Glória a Deus. um povo para a glória de Deus. Então lá você morre, aqui você morre, aqui você não, aqui você já é vida, irmão. Amém. Presta atenção, talvez assim, você vai morrer, certo? Isso aqui. Mas você vai ressuscitar, você compreende que você compreende que isso já é teu? Agora, hoje, neste momento, que a morte não te mata, você consegue compreender? Glória a Deus, glória a Deus, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É difícil, porque é difícil até você falar disso, porque é um absurdo. É um absurdo. Tão real quanto você vai. Um dia o teu corpo pode estar dentro do caixão, se Cristo não botar antes. É a realidade que você vai viver eternamente. Você já é um ser eterno. Você já é um ser eterno. Você já é um ser eterno. Você foi criado à imagem do segundo Adão. Você nasceu de novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para frente então. Então, no primeiro Adão, a morte veio existir e ela não existia. E ela é uma realidade hoje. E a gente faz plano funeral, porque a morte é uma realidade. Só que no segundo Adão, no Senhor Jesus, a ressurreição veio existir. Né? E ela também veio existir, porque ela não existia. E ela também é uma realidade agora, hoje, já, na sua vida, nova criatura.
nova imagem. Amém? Glória a Deus. Agora, qual que é o fato? Veja que a gente começou comentando isso, que tinha pessoas lá na igreja de Corinto que diziam, imagina, a ressurreição não existe. Começamos dizendo isso, lembra disso? Começamos dizendo, não existe ressurreição, não existe ressurreição. Paulo estava combatendo isso, dizendo, pessoal, como é que não existe ressurreição? Eu mesmo vi Cristo ressurreto. Paulo disse, eu mesmo vi Cristo ressurreto. Pedro viu Cristo ressurreto, Tiago viu, os apóstolos viram, os 12 viram, mais de 500 pessoas viram. Tem um monte aí vivo que viu Jesus ressurreto. Então, qual que é o fato? O fato é que Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos. Esse é o fato. O fato é que há ressurreição. O fato é que existe, a ressurreição ela é uma realidade. Tanto quanto a morte física nesse planeta, a ressurreição ela é uma realidade. Eu desejo que o Espírito de Deus, ele revele no teu espírito, ele ilumine os olhos do teu entendimento e revele no teu espírito que a ressurreição na tua vida é uma realidade tão verdadeira e palpável quanto um caixão, ou quanto a morte, ou quanto sei lá o quê. Então, glória a Deus. Glória a Deus, porque o fato é que Cristo ressuscitou. Coloca 1 Coríntios 15, 20, por gentileza. 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, o que é um fato? O que aconteceu? Mas, de fato, qual é o fato? Qual é o fato? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Você sabe aquele negócio lá de Adão? Você sabe que Adão era imagem caída, e a morte se manifestou e disse, não, você não vai viver para sempre. Fim para a história da humanidade. Vocês não vão glorificar Deus. Com o chefão aqui, a conversa foi diferente. Sabe por quê? Porque ele ressurgiu dentre os mortos. Irmão, ele ressurgiu dentre os mortos. Irmão, aquele processo aqui, ele fez, ele veio aqui, ele nasceu nesse planeta, só que ele não tinha a imagem deformada, a imagem prejudicada. Ele nasceu com uma imagem perfeita. E daí foi o processo nosso de libertação, da nossa salvação. Então vem a morte e não. Você está achando que você vai pegar e você vai ficar aqui manifestando a imagem de Deus no planeta? Negativo, Senhor. Negativo. Aqui não. E mata Jesus. Só que o que acontece? Ele ressuscitou dentre os mortos, irmão. Ele é a primícia dentre os mortos, essa palavra. Ele é o primeiro dentre os mortos. Ele é a primícia. Glória a Deus. Ele é a primícia dentre os mortos. Então, sendo ele as primícias dos que dormem. Quando Jesus ressuscitou, ele foi a primícia. Você conhece a história da colheita de Israel? Quando no Novo Velho Testamento, se você for ler, Deus dá a seguinte orientação para as pessoas, para os camponeses: vocês plantem aí, você pega um fechinho e traga para mim como oferta. Jesus foi a primícia. Aí depois vocês fazem a colheita. Nós somos a colheita. E depois vem o rabisco das colheitas, que daí lá no finalzinho ainda vai ter um outro ali que o Senhor vai rapar tudo ali, não vai deixar nada, entendeu? Então o Senhor Jesus venceu a morte. O Senhor Jesus, a morte não pôde deter ele, por causa que ele possui a imagem. E quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque ele tudo se fez novo. Nós temos essa imagem, e se nós temos essa imagem, nós temos a ressurreição. E se nós temos a ressurreição, a morte vai querer dar o fim em nós. Só que vai acontecer, ela não pode nos segurar. Ela não pode nos segurar, irmão. Ela não pode nos segurar, porque nós temos a imagem.
do segundo Adão. Glória a Deus. Nós temos a imagem do segundo Adão. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Isso é muito tremendo. Isso é para animar a vida, irmão. Isso é para animar o resto da sua vida, irmão. Saber que você não tem nada, que ela vai querer te brecar, mas ela não vai brecar. Porque nós somos de outro reino, nós somos transportados, nós somos arrancados das trevas e nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino do Senhor Jesus. Nós somos de outro reino, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o fato. Esse é o fato. O fato é que a morte não pode te deter. O fato é que Ele é a primícia e nós somos a colheita, nós estamos juntos ali. Esse é o fato. Essa é uma verdade espiritual. Existe uma verdade material: a morte, o caixão, o cemitério. Quem está em Cristo, existe uma morte, uma verdade diferente. Vida eterna. Amém. Amém? Assim como você nasce nesse mundo sob a imagem do primeiro Adão, e a única certeza que você tem é que você vai morrer, que a morte é o seu destino, assim também quando você nasce de novo, como você é uma nova criatura, o reino de Deus, no reino de Deus, você nasce sob a imagem do segundo Adão. A única certeza que você tem é que você pertence a Deus, que a ressurreição te pertence, que você vive eternamente, que você tem a vida eterna e que a vida é o seu destino e que você vai andar nesse planeta eternamente manifestando a imagem. Glória a Deus. Manifestando a imagem. Aleluia. Segundo a imagem do segundo Adão, irmão. Isso é tremendo, irmão. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Falta compreensão, falta entendimento, falta revelação do Espírito de Deus para nos dar esse entendimento, essa graça para arrancar as nossas vendas, arrancar a nossa surdez espiritual, a nossa cegueira espiritual. Falta, gente. Falta. Isso é um vislumbre, um gostinho que o Espírito de Deus está trazendo para nós nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Encerrando então, 1 Coríntios 15, 51, 56. 51 ao 56. 1 Coríntios 15. Depois, para você edificar durante essa semana, eu vou sugerir você pegar esse texto de 1 Coríntios aqui e ler na sua casa lá com calma. Vai lendo, vai deixando o Espírito de Deus sedimentar dentro de você essas verdades. 1 Coríntios 15, 51 a 56, diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Está falando do arrebatamento aqui, né? Nem todos dormiremos, né? Nem todos morreremos. Algumas pessoas, quando Jesus voltar, vão ser transformadas. Continua lá com nós, por gentileza. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos o quê? Incorruptível, irmão. Incorruptível, irmão. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ressurgir incorruptível, irmão? Totalmente novo. Glória a Deus. Continua. Nós seremos transformados, porque é necessário. Pode continuar. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Então, ok, nós estamos com um corpo gerado na imagem do primeiro Adão, corruptível. Mas nós já temos essa garantia aqui, ó, a incorruptibilidade. Nós já temos, irmão, é teu, hoje, agora. Você está em Cristo? Se você não tiver, é um problema. Mas se você está em Cristo, se você é nova criatura em Cristo, você já tem isso aqui. Seu corpo já vai ser revestido de incorruptibilidade. E o corpo que é mortal se revista de imortalidade, irmão. Você sabe que significa imortalidade? Você não morre mais, irmão. Você já parou para pensar nisso? Você não morre mais. Você não morre mais. Diga, eu não morro mais. Feche seus olhos, acredite com fé.
eu não morro mais. Eu não morro mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A imortalidade te pertence, irmão. Glória a Deus. Vamos continuar lá, irmãos, lá no versículo. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, vai ser revestido, e o que é mortal se revestir de imortalidade, ou seja, já era para você a morte, você perdeu, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Pode continuar. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que é aguilhão? Ferrão. Imagina um escorpião te dá uma ferroada, te dá uma cutucada no ferrão. Aguilhão não quer dizer mais um ferrão, é uma coisa nesse sentido assim. Fica te ferroando, fica te traz veneno. Onde está a morte? O teu veneno? Pode continuar. O aguilhão da morte é um pecado. O veneno da morte é um pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 23. Então, só pontuando aqui ainda em 1 Coríntios 51, convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumpre na palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, irmãos, se revestir de imortalidade já te pertence. Aleluia. Consegue perceber que existem duas realidades, uma material e uma espiritual. Já existe uma realidade espiritual. A imortalidade, a incorruptibilidade já pertence para você hoje. Diz assim, 1 Coríntios 23: cada um, porém, na sua própria ordem. Aqui está falando da ressurreição. Cada um, calma lá, pessoal, tem uma ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vida. Amém? Como tudo isso vai acontecer? Como que a ressurreição vai acontecer? Cristo, ele é a primícia, ele é o primeiro, primogênito dentre os mortos. Ok? Engraçado que Cristo, a Bíblia diz que Cristo é o primogênito da criação. Ele existia antes de existir todas as coisas. Ele é o primogênito da criação e agora ele é primogênito entre os mortos. Assim, faz parte de uma outra criação, né? É uma coisa absurda, né? Cada um, porém, na sua própria ordem. Cristo, as primícias. Lembra quando Jesus ressuscitou algumas pessoas junto com ele? Lembra disso? No texto? As primícias. Depois os que são de Cristo na sua vida. Então, irmãos, eu gostaria de deixar essa meditação com vocês e dizer para você que o seu destino não é a morte, o seu destino é a vida eterna. É a vida eterna, irmão. É uma realidade. A ressurreição te pertence. O que o Senhor fez por você não é brincadeira. O que o Senhor fez por você, por mim, por nós, é um absurdo. É um absurdo. É uma coisa tremenda que Ele fez por nós. É uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Amém?